antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos juntos fazer um agradecimento ao nosso querido decodificador da nossa doutrina, que amanhã, 31 de março, lembramos sempre do seu desencarne. Em Paris, no dia 31 de março de 1869, vitimado pela ruptura de um aneurisma, aos 65 anos de idade, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail cerrava os olhos no plano físico para despertar as venturas do dever cumprido no plano espiritual. Obrigado, querido irmão, por o legado que nos deixa. Que nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, sempre nessas vibrações de amor, de aprendizado, para que esse estudo seja realmente um momento de reflexão, que possamos compreender e principalmente vivenciar. Que assim seja. O nosso estudo hoje está baseado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ter um item grande que chama Bem-aventurados os que têm o coração puro. E dentro desse item nós vamos encontrar o item Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então nós vamos entender um pouquinho o que Jesus quer dizer com escândalo, o que Jesus nos diz com essa fala forte, o que Ele quer nos ensinar com esse texto. Então, quando nós falamos ou quando nós escutamos a palavra escândalo, nós vamos ter um modo vulgar de definir o que é o escândalo. E aí nós entendemos o escândalo como aquilo que nos escandaliza, aquilo onde falta uma sensatez, aquilo que é de forma pública, todo mundo fica sabendo, né? A gente comenta, você viu o que aconteceu, todo mundo comenta, é algo que nos choca, que nos entristece, que nos agride. No entendimento evangélico, a definição do escândalo é algo bem maior, porque não é necessariamente aquilo que se torna público, não é necessariamente algo ostensivo, mas é aquilo que vem da nossa imperfeição, é aquilo que vem sempre resultante dos nossos vícios e das nossas imperfeições. Mesmo que tenha ficado abafado, mesmo que ninguém tenha visto. Então a gente vê um exemplo assim, quando estamos no trânsito, né, na avenida, e nós quebramos a lei de trânsito e ultrapassamos o limite de velocidade. O guarda vem, nos para, pede os documentos, às vezes nos convida a descer do veículo e nos multa. Todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo. Aí nós estamos lá na rodovia, não tem guarda, e nós passamos com o limite de velocidade excedido no pardal, e aí dali uns dias nós recebemos na nossa casa lá a fotinha do nosso veículo, uma multa. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Mas em ambos os casos, nós infringimos a lei. Em ambos os casos, houve a violação da lei. Então, Cristo nos fala que o escândalo é também aquilo que ninguém viu, sempre que eu infrinjo a lei. Muitas vezes nós infringimos essa lei por falta de conhecimento, muitas vezes a gente infringe a lei sabendo o que está fazendo. E quando nós infringimos a lei, nós acionamos uma outra lei. Qual a lei? A lei de Deus. A lei da causa e efeito. Então, quando eu infrinjo a lei,
eu aciono a lei da causa e efeito. Eu causo a ação e recolho para mim os efeitos que eu causei dessa ação. Independente de alguém ter visto, independente de alguém não ter visto. Mesmo que tenha ficado abafadinho lá, que só eu sei, eu aciono a lei de ação e reação. Eu aciono a lei da causa e efeito. Então, se eu tiver atitudes boas, comportamentos bons, se eu não ferir a lei de amor, eu vou atrair coisas boas, reações boas. Mas se as minhas atitudes e os meus comportamentos forem ruins, e eu infringir a lei de amor, as reações também serão ruins. Então nós temos que entender que o mecanismo da lei sempre é acionado. Não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho do escândalo. Na mínima ação errada que nós fizermos, a lei vai ser acionada, porque é lei. Então, digamos que um homem distinto, pelos seus diplomas, pelas suas roupas, pelos seus conhecimentos, ele comete um homicídio. E a legislação nunca descobre. Ele passa a vida sem ninguém saber. A lei de ação e reação foi acionada? Foi. Pode não ter sido acionada a lei dos homens, mas a lei da causa e efeito foi acionada. Houve escândalo? Houve. Por quê? Porque houve violação da lei de amor, justiça e caridade. E sempre que há violação, há escândalo. Então Jesus vem nos dizer que escândalo é todo o ato resultante das nossas imperfeições e dos nossos vícios. Então, ele é um mal moral. E com a nossa falta de moral, a gente fere a lei de amor e caridade. E toda vez que nós ferimos a lei de amor e caridade, nós precisamos nos reajustar à lei. E aí no texto do Evangelho, Jesus nos diz assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Porque árvores más, só maus frutos dão. Então aqui Jesus quer nos lembrar que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Que nós somos criados simples e ignorantes. Nós estamos aqui para aprender, então nós vamos errar. Então por isso que o escândalo existe, porque nós somos imperfeitos. Por isso que o escândalo se faz necessário, para que nós aprendamos. E aí nós temos que lembrar que se nós estamos todos encarnados aqui nesse planeta, nós somos muito parecidos. Nós somos parecidos nas nossas dores, nas nossas situações. Existem alguns irmãozinhos mais evoluídos que nós, existem outros menos, mas nós estamos mais ou menos no mesmo patamar de evolução. Então todos nós vamos errar. E o escândalo, ele serve para o nosso crescimento. Se eu souber olhar para esse erro que eu cometi, ou se eu souber olhar para o erro do meu irmão, não com os olhos do julgamento, mas com os olhos do aprendizado. Porque sempre que a gente erra, a nossa consciênciazinha vai nos avisar. A gente vai perceber que errou. E se a gente parar para pensar, por que eu agi dessa forma? Por que desencadeou esse sentimento? Por que eu fiz isso? A gente vai se autoconhecendo.
E a gente vai compreendendo aonde eu preciso melhorar para que esse escândalo não se repita. E para que eu possa me refazer com a lei. Então, quando Cristo fala assim para o Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro diz, não, mestre, eu não vou fazer isso. Pedro estava sendo sincero. Realmente ele não queria negar. Mas Pedro não se conhecia. Ele não saberia como ele ia reagir diante de uma situação de tanto medo, de tanto pavor, como foi a crucificação. Então, chegou aquele momento, ele foi verdadeiro, ele negou. Quando Jesus diz para Judas que alguém vai traí-lo, Judas diz, eu não, mestre. Realmente ele acreditava naquilo, mas ele não se conhecia. Ele não sabia como ele reagiria diante de uma oferta de algo material, do dinheiro, dos bens materiais, o quanto ele era apegado aos bens materiais. Então nós olhamos para nós e nós vimos que nós também não nos conhecemos, porque é difícil a gente fazer essa análise. A gente vai lá e se olha e a gente pensa assim, mas eu não tenho muito que aperfeiçoar, eu estou quase perfeito. A gente não para pensar nos momentos que a gente sente o orgulho fluir, nos momentos que a gente olha o outro com inveja, no momento que a gente pega algo que não é nosso, porque é pouquinha coisa. A gente não olha quando a gente julga o outro pelo escândalo dele, achando que a gente faria diferente. Será que faria diferente na situação do outro? Então a gente não se conhece. Então Santo Agostinho vem nos ensinar que todo final do dia a gente pare, analise as nossas atitudes durante o dia e perceba se a gente deu o melhor de si. Será que nós demos o melhor de nós? Será que a gente deu uma economizadinha lá e fingiu que não viu que o outro precisava de ajuda? Será que a gente não infringiu a lei de amor em nenhum momento? Então Jesus nos convida a nos conhecermos. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe aonde precisa ir. E Jesus diz assim, mas ai daquele por quem venha o escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometa. Quando Jesus fala esse ai daquele, não é no tom ameaçador. Ai de ti se tu fizeres. Não é no tom de ameaça. É no tom de lamento. Ai daquele que comete. Porque Jesus sabe que quando eu cometo o escândalo, eu abro a lei de causa e efeito. Eu me torno devedor. Então, por isso que Jesus diz, ai daquele irmão que precisou errar. Porque esse irmão vai precisar se recompor com a lei. E como é que a gente se recompõe com a lei? Não basta que nos arrependamos. Não basta que a gente peça perdão, que a gente peça desculpa. Eu preciso reparar. Eu preciso corrigir aquele engano que eu cometi. Por isso, quando Jesus se vê cercado, no momento que ele foi preso, ele diz para os seus discípulos, embainha tua espada, porque quem matar pela espada perecerá. Então ele diz, não faça, porque você vai abrir a lei da causa e efeito. Então nós vamos pensar assim, se alguém comete um homicídio, depois ele se arrepende, porque a gente faz assim, a gente vai lá, erra, depois a gente se arrepende. Esse irmão precisa se recompor com a lei. Como ele vai
se recompor com a lei? Fazendo o bem. Mas esse fazer o bem não é simplesmente não fazer o mal. É fazer o bem, é ajudar alguém, é ajudar uma legião de pessoas, é praticar ações que consigam refazer aquele espírito diante da lei. Mas muitas vezes aquele escândalo fica tão impregnado no espírito que ele pede para passar pela mesma situação. Então esse espírito pede para que ele desencarne da mesma forma, através do homicídio. Ninguém vai nascer destinado a ser esse instrumento da lei. Porque Deus é bom, amoroso, jamais vai permitir que alguém nasça predestinado a tirar a vida de alguém. Mas vai acontecer situações que esse irmão, pela sua invigilância, vai vibrar em sintonias com outros irmãozinhos para que aconteça esse escândalo, para que ele passe pela mesma situação. E aí ele encerra o ciclo. E aquele que cometeu, que foi instrumento da lei, abre um novo ciclo. E muitas vezes, por uma invigilância nossa, nós nos tornamos instrumento da ação. Quando a gente olha uma situação de fora, um escândalo de um outro irmão, e a gente diz, eu vou lá resolver, eu vou lá dizer umas verdades, eu vou lá e vou parar com isso. Tu não está predestinado a passar por isso, mas aí tu escolhe, e tu vai lá e te torna instrumento da lei, e abre um ciclo para ti, que tu vai precisar te harmonizar com a lei. Então é por isso que Jesus nos diz, ai daquele que eu cometa. E Jesus segue nos dizendo assim, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Jesus não está nos dizendo aqui para nos mutilharmos. Essa figura de linguagem muito forte que Jesus usa para nos fazer pensar. Jesus aqui nos convida à reforma, à nossa reforma interior, para que a gente perceba o que nos está causando o escândalo. Será que eu falo demais? Será que eu falo de menos? Será que eu olho para o outro com um olhar de inveja, com um olhar de cobiça? Então não adianta eu arrancar o meu olho, porque o meu mal é moral. O meu mal está no meu sentimento. Então eu preciso mudar os meus sentimentos. Eu preciso promover em mim o meu melhoramento. É isso que Jesus quer dizer. Extirpar de nós aquele sentimento que nos causa o escândalo, que nos faz quebrar a lei. E Jesus então nos lembra sempre que nós infringimos a lei, sim. Mas como ele diz numa fala para Maria de Magdala, o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele nos lembra da misericórdia divina, que Deus exige de nós que a gente se aperfeiçoe, que a gente melhora, mas que Ele nos ama incondicionalmente e que Ele deixa para nós a sua misericórdia, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha coragem, para que a gente agradeça todos os dias a oportunidade de nos melhorarmos. Então que a gente possa lembrar dessa misericórdia, que a gente possa lembrar desse amor divino, que a gente possa lembrar da presença de Jesus entre nós e que a gente possa pedir a espiritualidade nos socorra, nos ajude a melhorar a nossa moral, para que em breve, muito breve, nós possamos olhar para nós, para o nosso corpo com dignidade, com amor, para que a gente possa honrar as nossas atitudes, o nosso corpo físico, que a gente lembre sempre de vigiar os nossos pensamentos, para que a
gente não caia nessa armadilha do escândalo. Que Jesus possa estar sempre conosco, nos envolvendo no seu amor e nos lembrando dos bons sentimentos e das boas ações. Que assim seja. Nesse momento, então, nos preparemos para recebermos do nosso Mestre, da espiritualidade querida, o passe. Com o nosso coração sereno, envolvido nessas energias de aprendizado, de amor, olhemos para a nossa frente, percebamos a figura do nosso Mestre querido, que nos olha com um sorriso, o seu rosto iluminado. Ele estende as suas mãos sobre a nossa cabeça e essa luz entra pela nossa cabeça, nos aquecendo, nos enchendo de coragem, de força, de amor, de serenidade. Essa luz nos envolve como a nos dizer: eu estou aqui, siga em frente, tenha coragem. E nós olhamos para o nosso Mestre com tanto amor, com tanta gratidão e dizemos: obrigada, Mestre querido, por estar sempre conosco. Obrigado por nos refazer, por nos amparar, por nos libertar dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Esteja sempre conosco.